Esta carta do John Locke, ele escreveu no exílio, quando ele estava na Holanda, né, havia perseguição na Inglaterra, ainda era o poder absoluto, né, do rei que existia lá. Né. Então ele escreve lá. Essa carta ele escreve, assim me parece, para uma autoridade religiosa, né, que pergunta a ele sobre a mútua tolerância entre os cristãos. Então esse é o objetivo, né, o assunto da carta. A mútua tolerância entre os cristãos. Que cristãos? Católicos e protestantes. E aí ele dá uma resposta já, né, elaborando aqui uma tese, dizendo o seguinte: tolerância é o sinal distintivo da verdadeira igreja. Igreja verdadeira, com doutrina correta, ela é tolerante e não intolerante. Assim, já de saída, ele vai condenar todos os atos de intolerância, né, que podem ser concretos, como é o caso lá da noite de São Bartolomeu, né, o caso de qualquer outra perseguição religiosa que redunde no extermínio, né, no atentado à pessoa mesmo, física, ao corpo das pessoas, né, aos bens das pessoas. Né. E aí ele diz o seguinte: olha, por que as pessoas encarnam um ideal e acham que isso é válido? Ele diz, olha, é por causa da ortodoxia. Né? Toda religião tem um corpus de pensamento, de valores, de mandamentos, que ela tem para ela como o adequado, o verdadeiro, o que cabe ali. Acontece que os fiéis, ao seguir aquilo ali, tomam aquilo ali como a verdade. Isso se chama ortodoxia. Toda igreja, toda religião tem uma doutrina própria e ela considera essa como a doutrina reta, a correta. Ortós do grego significa correto, certo, né? E doxa significa dogma, opinião, né? Um mandamento que seja. Né? Então ele diz, ó, toda gente é ortodoxa para si mesma. Então é natural de se esperar que cada igreja se proponha como verdadeira, se proponha como algo que sirva a qualquer homem, a qualquer crente. E ela pode fazer convites, se anunciar, pregar, né, se divulgar como resolução do problema da vida do homem. Né? Então ele diz isso. Então, a ortodoxia é isso. Mas ele já acrescenta uma crítica aqui, que essas ortodoxias, né, mais parecem a luta dos homens para alcançar o poder e o domínio do que propriamente sinais da Igreja do Cristo. Ele está já dando esta lapada aqui. Então, muitas vezes você tem um ideário de fé que justifica muito mais a sua ambição de poder do que propriamente a causa de Cristo. Porque ele está falando aqui dos cristãos. Né? E aí ele vai dizer, o cristão tem uma ortodoxia sim, mas esta é a caridade. É o maior mandamento que o Cristo deixou. Caridade. A caridade não abre lugar, não abriga dentro dela nenhuma hostilidade, principalmente contra aqueles que são diferentes. Né? Então, os cristãos não entendem bem isso diante dos fatos históricos que estão ali. Então ele diz, o papel da religião não é o domínio através da força, mas é o domínio pela virtude e pela piedade. Certo? Num livro sobre a cidadania, tem um teólogo, né, Hesbert, que ele vai falar sobre a cidadania nas primeiras comunidades cristãs. O que distinguia os cristãos dos demais
era justamente a prática da caridade. Ele dizia lá no texto que o que fez o sucesso do cristianismo mesmo, de verdade, não foi pregação de apóstolos, não foi realização de milagres, nada, nada. O que foi a vivência dessa caridade, que passou a ser a única forma de cidadania no submundo romano. Só que essas primeiras comunidades cristãs morreram. E a igreja, uma vez que ela foi institucionalizada oficialmente como religião do Estado, ela cambia da questão da caridade para a questão da intolerância. Ela deixa de ser uma igreja perseguida e passa a ser uma igreja perseguidora. Então ele ressalta aí, o fiel cristão, para ele, olha, quem quer que se aliste sob a bandeira de Cristo deve, antes de tudo, combater seus próprios vícios, seu próprio orgulho e luxúria. Por outro lado, sem santidade da vida, pureza de conduta, benignidade e brandura do espírito, será em vão que almejará a denominação de cristão. Isso tudo tem nos evangelhos. Cristo pedindo sede, mansos e humildes de coração. Tratar todo mundo com amor. Inclusive, uma coisa que o Freud mais tarde vai dizer que é um absurdo: amar os inimigos. Cristo faz isso. Perdoar os inimigos. Amar os inimigos. Aí, é claro, basta olhar para a história, a gente vai perguntar se os cristãos de fato prestaram atenção nisso. Que todas as ditaduras, todos os holocaustos colocados na história, a gente tem lá um carimbo. São pessoas que foram batizadas, foram cristianizadas, são cristãs, iam para a igreja, tomavam sacramentos, frequentavam a missa, e eram capazes de fazer o que fizeram. Isso desde a época da escravidão, lá no início da modernidade, até aí metade do século XX. Pessoas que eram capazes de mandar populações inteiras para a morte, elas falavam de Deus o tempo todo. Elas eram crentes. E, assim, não existe nada pior, para uma pessoa que pensa um pouco do que ver esse tipo de testemunho de uma fé. É um convite para você ser ateu, que muitos filósofos vão olhar e dizer, não vale a pena. Recebe aprovação porque a razão humana, ela passa a ler a história, os fatos da história. Por mais que digam para a gente que aquilo ali é um desvio de doutrina, e as coisas vão se repetindo, aí você fala assim, não vale a pena estar aqui, porque a gente não tem uma companhia realmente para fazer o bem. A gente tem um convite o tempo todo para ser intolerante. Isso é contraditório com a doutrina, e assim por diante. Ele cita aí até o próprio Evangelho, o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 22, versículo 32. Uma frase assim: tu, quando te converteres, revigora teus irmãos. Isso foi o Cristo dizendo para o Pedro, quando entrega para ele o comando ali da comunidade que estava ali instituída, que muita gente vai dizer depois que ali Cristo estava delegando ao Pedro a chefia da igreja. Tanto faz, se é assim ou não é, se a interpretação é assim ou não é, mas o fato que ele está dizendo que revigorar os irmãos não é exterminá-los. Cristo está pedindo, revigora os teus irmãos, ou seja, cuida deles, zela amorosamente por eles. Da onde que está o amor em você pregar a morte de alguém? Revigorar não é aniquilar. Abraçar de fato a religião, então, seria ser caridoso, amoroso, hospitaleiro, assim por diante. E aí ele faz aqui um apelo à consciência dos que perseguem em nome da religião.
um trecho aqui que eu vou ler com vocês. Né? Assim sendo, apelo à consciência dos que perseguem, atormentam, destroem e matam outros homens em nome da religião, se o fazem por amizade e bondade. Tem gente que acha que pode fazer esse mal porque está produzindo algum bem. E então, certamente, e unicamente então, acreditarei que o fazem quando vir tais fanáticos castigarem de modo semelhante seus amigos e familiares, que claramente pecaram contra os preceitos do Evangelho. Quando os vir perseguir a ferro e fogo membros de sua comunidade religiosa, que estão corrompidos pelos vícios, e se não emendar estão indubitavelmente condenados. E quando os vir manifestar a ânsia e o amor de salvarem suas próprias almas, né, mediante a inflição de todos os tipos de tormentos e crueldades. Então, aqui ele está sendo bem irônico. Assim, então, eu vou observar. Né? Eu elejo os meus inimigos, os hereges, os que pensam o contrário, como meus inimigos e vou extermino. Né? Mas, dentro da própria comunidade, aqueles que têm uma conduta não muito moral, que têm vícios, né? Se são pessoas da família ou são amigos, eu gostaria de ver essas pessoas realizando as mesmas coisas. Mas eles não vão fazer. Porque o ódio é sempre dirigido àquele que é estranho, àquele que é diferente. Né? E aí ele pergunta aqui, é possível que a gente use a tortura pensando um zelo pela fé? Né? Tortura pelo zelo? Né? Visto que é por caridade que pretendem, e o zelo pelas almas humanas, que os despojam de sua propriedade, mutilam seus corpos, ou torturam em prisões infectas, e afinal até os matam, a fim de convertê-los em crentes e obterem sua salvação. Por que permitem que a fornicação, a fraude, a malícia e outros vícios, os quais, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, cheiram obviamente a paganismo, gracem desordenadamente entre a sua própria gente? Então, ele está aqui mostrando uma certa hipocrisia desse pessoal que acha por bem perseguir, né, zelosamente contra esses outros, quando dentro da própria igreja tem pessoas que não vivem aquilo que eles querem de forma adequada. Né? E aí ele acusa então esse pessoal de hipocrisia e de farisaísmo. Né? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram contemporâneos de Cristo, que eram extremamente apegados à letra da lei, a ponto de verificar na lei, usar a lei como álibi para fazer aquilo que deve ser horroroso, aquilo que não deveriam fazer nunca, como, por exemplo, a morte de alguém. Um episódio famoso lá dos evangelhos é aquela prostituta, Maria Madalena, que eles pegam e levam até o Cristo, né, para botar o Cristo num dilema, né, num beco sem saída. Moisés disse que ela, por ser prostituta, ela tem que ser morta. A lei de Moisés previa isso. E você? Você diz que é filho de Deus, Moisés é um ancestral sagrado, é um patriarca. O que é que você faz? A saída do Cristo foi, olha, quem não tiver nenhuma culpa, quem estiver limpo dela, atira a primeira pedra. Então, e ninguém fez, né? Porque estava muito claro que se ele sabia do endereço da prostituta, é porque já estiveram lá. Né? Incorreram no mesmo pecado que ela. Né? Isso Cristo apontou e olhou bem para eles. Então, quando a gente tem as nossas fraquezas, né, a sugestão do Cristo é que eu aprenda com minhas fraquezas, já que eu quero ficar nesse espírito da lei,
e eu tenha compaixão por aqueles que também fraquejaram. Isso se chama compaixão, né? E não intolerância, né? Então, o primeiro trabalho do crente seria extirpar os próprios vícios antes de vir a fazer isso com os outros, né? A intolerância com os erros alheios e a tolerância com os de si próprio, não obstante toda a sua tagarelice acerca da igreja, demonstra claramente que seu objetivo é outro reino e não o reino de Deus. Então ele está dizendo, você está querendo uma outra coisa, poder, quer fazer uma leitura das coisas para aquilo que é adequado para você, e não necessariamente a intenção de Deus ali no livro sagrado. Certo? Está vendo? É um filósofo que entende das Escrituras, ele vai na fonte para responder à questão que propuseram a ele, né, que é sobre a intolerância entre religiosos, né? Outra coisa que ele diz é sobre a tortura. Por quê? Porque a tortura foi um expediente que a igreja usou nos seus inquéritos, né, nos seus julgamentos, e fazia parte do processo, né? A tortura com o objetivo de conversão não nasce do amor, da boa vontade e da caridade. Então, a fé não pode ser uma coisa que se obrigue, de jeito nenhum. A fé vem da liberdade da pessoa, né? E não vem força nenhuma, institui uma fé ou coloca fé dentro de uma pessoa, né? No coração de uma pessoa. Aí ele fala sobre as guerras travadas também em nome dessa intolerância. Não é, portanto, de se admirar que os homens, não importa o que pretendem, lancem mão de armas que não fazem parte de uma campanha cristã, quando não intencionam promover o avanço da verdadeira religião e da Igreja de Cristo. Então, muita gente vai achar que pode se tornar uma espécie de soldado guerreiro, né, e militar pela violência para a glória de Deus, né, combatendo infiéis, enfim. Isso é errado, né? Assim, a igreja teve inclusive ordens, né, a dos templários, né, que colocam assim como vigilantes da fé, né, militantes, né? Hoje a gente pode ter um indício disso, de pessoas que estão na igreja que não aceitam aborto, não aceitam não aceitam a eutanásia, né, sobretudo a questão do aborto, né, e queiram militar e exterminar pessoas, ou então calar pessoas que querem, na laicidade, esse tipo de assistência do Estado, né? Então, a gente tem resquícios dessas questões hoje, né? Tudo fruto de intolerância, certo? Então ele diz, o Cristo mesmo é príncipe da paz, né? E a gente deveria seguir, então, o perfeito exemplo deste príncipe da paz. E ele pergunta, se Cristo quisesse a guerra, ele se serviria de homens? Se Deus quisesse a guerra, ele precisaria ter homens, sendo ele onipotente do jeito que a gente imagina que ele é, né? Inclusive, essa ideia, ela brota lá no momento da execução do Cristo, né? Vocês sabem que o Cristo foi condenado à morte de cruz, crucificação, e junto com ele não estava sozinho, junto com ele tinha dois ladrões. Um dos ladrões, o chamado Jeftas, que a gente chama de mau ladrão, ele faz uma pergunta para o Cristo justamente assim, ué, você não é Deus, não é filho de Deus? Deus tem poder? Por que você não, numa ordem sua, mata esse povo que está aqui, extermina esse povo que está aqui te ferindo, salva a si mesmo e me salva também? Né? Ele está dizendo que Cristo não precisaria de mais nada a não ser de um pensamento dele para a situação mudar completamente da água para o vinho, daquela violência toda, né? E os violentos serem exterminados, como a gente gostaria que Deus fizesse com os nossos inimigos. Cristo fez? Fez nada.
ainda perdoou quem estava ofendendo, né? Então ele diz, a tolerância é clara no Evangelho, claríssimo, né? A tolerância para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho e com a razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos diante de uma luz tão clara. Está vendo? Ele está dizendo isso para uma autoridade religiosa, né? E aí ele diz, ó, orgulho, ambição, paixão, impiedade e zelo descaridoso são defeitos presentes nos assuntos humanos e disfarçados sob cores ilusórias. E as religiões, né, as pessoas que adotam uma fé, podem levar a isso, podem ceder a essa tentação de prepotência. Tá certo? Vamos parar por aqui um pouquinho. Já já a gente continua.